E aí, beleza? Mais um vídeo do canal Tecno 3D para você. E dessa vez eu vim trazer para você um desempenho, comparação de desempenho entre o Direct 3D 11 e o OpenGL, que são aí duas APIs gráficas no PCSX2 1.6. Então a gente vai ver qual dessas duas tecnologias vai ter o melhor desempenho no emulador, tá certo? Nesse emulador do PlayStation 2. Então, se você quer realmente saber, fica aí até o final. Então, primeiramente, eu vou mostrar aqui para vocês quais são as configurações do meu PC, tá certo? Meu processador é um AMD Ryzen 3 2200G com 16 GB de memória RAM e tô com uma GTX 1660 Super de placa de vídeo. Então, agora que vocês já sabem qual é a minha configuração, então vamos lá para as configurações do emulador. Então, aqui dentro do emulador, nas configurações de vídeo, eu estou utilizando os renderizadores OpenGL, na configuração automática com o modo bilinear, nativo em 3 vezes 1080p e o restante tudo no padrão default, tá certo? No default. No Direct 3D, eu estou utilizando aqui as configurações automático, bilinear, com 3 vezes nativo, lembrando que todas essas renderizações são feitas com a GTX 1660 Super e não com a Vega 8 do Ryzen 3, tá certo? 2200G. Então, depois que vocês conhecem aqui as configurações do PC, vamos para os testes.
Então galera, depois de vocês terem visto aí os testes, ao visualizar todos eles eu concluí que o uso de GPU no DirectX 3D11 ele é bem menor que no OpenGL. Então se você tem uma placa de vídeo inferior, tipo uma placa de vídeo não muito boa, então eu recomendo que você use o DirectX 3D11 ao invés do OpenGL, basicamente porque o OpenGL ele tem uma suavização bem melhor do que o DirectX 3D, mas com isso ele aumenta o seu uso de GPU e o uso da sua placa de vídeo sobe muito. Então o DirectX 3D é bem melhor para quem tem uma configuração mais fraca de GPU. Agora no uso de CPU eu vi uma certa variação a depender do jogo. Então em alguns jogos eu percebi que o DirectX 3D ele era melhor, tinha um uso bem menor da CPU. Já em outros o uso da CPU era bem mais alto, então e em alguns momentos também havia uma diferença entre um e outro dentro do jogo. Em uns momentos o DirectX 3D ele se portava melhor, em outros o OpenGL. Então basicamente em questão de CPU a diferença é muito pequena, não é tão relevante, então vai depender do jogo. Em alguns jogos sim tem uma diferença relevante, mas no geral não é tanto. Então questão de CPU não vai ver uma variação muito grande de um para o outro. Você vai ir de acordo com o game que você for jogar. Uso de RAM, aqui eu encontrei também uma diferença, lá da mesma forma que na GPU, aqui a gente tem uma vitória aqui por DirectX 3D11, né? Porque ele tem um uso de RAM menor, na faixa aí de uns 100 MB de diferença do DirectX 3D para o OpenGL. Então se você tem menos memória RAM, minha dica é que você use o DirectX 3D11, mas lembrando, todos os testes aqui foram feitos com essa minha configuração e pode ser que em outras configurações haja uma diferença em relação a isso, porque pode diferença de arquitetura, por exemplo, se eu estiver usando uma placa de vídeo da AMD, pode ser que haja diferenças em uso e outras questões também de hardware e de software em si. Então, no geral, eu recomendo que você utilize o DirectX 3D se você tem uma configuração um pouco mais fraquinha. Se você não tem uma configuração muito forte, você usa ali o DirectX 3D. Se você tem uma configuração melhor, eu recomendo o OpenGL, que você vai ter uma suavização bem mais legal. Para mim, eu acredito que a suavização do OpenGL compensa sim o que ele utiliza mais de GPU e de memória RAM, né? Já o DirectX 3D ele vai ter uma vantagem para quem tem uma configuração mais baixa, mais fracazinha, que não vai rodar muito bem. Então, o DirectX 3D provavelmente vai te dar configurações com uma taxa de quadros bem melhor, bem mais estável do que o próprio OpenGL, que também teve alguns problemas de estabilidade em alguns momentos. Então, acredito que o DirectX 3D seja a melhor solução para quem tem uma configuração um pouco menor, ou então para quem quer uma estabilidade melhor nos jogos do Play 2. O que na prática essa estabilidade não é tão perceptível, tá certo? Algumas pessoas podem perceber sim, mas ele não é tão perceptível. Eu percebi somente depois que eu observei no frame time e não em jogo em si. Então não é uma questão que vai fazer tanta diferença. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ajude aí embaixo tem o PayPal, tá? Agora eu coloquei a opção de doação e também, se você quiser, também tem o Patreon do canal, tá certo? Você pode fazer sua doação pro canal para ajudar a continuar os vídeos, porque basicamente esses vídeos do PlayStation 2 estão todos, praticamente todos, a maioria, estão sendo desmonetizados pelo YouTube e eu não estou recebendo praticamente nada por eles. Então, é isso aí. Falou, valeu por assistir até aqui. Até a próxima.